palestra, professor Yuri Miller. Pronto, então, boa tarde a todos, professores, estudantes, hoje participantes de nosso colóquio da pós-graduação em Engenharia Física da UAXA. Hoje eu tenho o privilégio também de apresentar o professor Yuri Miller Leyek, alguém que contribuiu também desde Cuba com minha formação durante meu mestrado, e ao qual tenho que agradecer muito, não, por muitas ensinanças que aprendi ao lado dele lá na Universidade do Oriente, onde a gente foi formado. Então, hoje a gente tem o professor Yuri Miller como palestrante e, como tinha falado, o professor Yuri Miller, ele é graduado, ele possui graduação em Física na Universidade do Oriente, em Cuba, e tem mestrado em Ciência Física pela Universidade de La Habana, e tem doutorado em Ciência Física também pela Universidade do Oriente de Cuba. O professor Yuri Miller, ele é professor do programa, foi já professor visitante do Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas e atualmente ele é professor do programa de engenharia de materiais da Universidade Federal do Amazonas também, e professor também permanente das pós-graduações de engenharia de materiais e de física da Universidade também do Amazonas. O professor Yuri Miller também é coordenador e líder do grupo de pesquisa do Laboratório de Processamento de Materiais Tecnológicos, já participou, tive vários pós-doutorados em Portugal, inclusive também dentro no próprio Amazonas, foi pós-doutorado também fazendo atividade de pesquisa também na área de física, de materiais e fundamentalmente sobre propriedades elétricas de materiais. O professor Yuri Miller também tem vários projetos de pesquisa aprovados, apesar de ser um professor também relativamente novo, tem um professor que tem já orientado vários estudantes também de mestrado e doutorado, e suas linhas de pesquisa estão fundamentalmente relacionadas com materiais, desenvolvimento e caracterização de novos materiais, síntese e caracterização de materiais cerâmicos e compósitos, e materiais fundamentalmente para dispositivos de armazenamento de energia. Então, professor, deixo agora, nesse momento, a palavra para você. Peço para todos desligar o áudio e as câmeras para evitar qualquer problema de conexão durante a gravação. E, mais uma vez, a gente é muito agradecido ao programa, em nome do programa. Somos muito gratos de ter você e que você possa apresentar ou compartilhar suas experiências científicas junto com nós, com o nosso programa, que também é um programa novo, que está em fase de crescimento, não? De escutar as experiências de outros professores é extremadamente importante para nós e para nossos estudantes. Mais uma vez, bem-vindo. Seria maravilhoso se a gente pudesse fazer esse encontro como antigamente, presencial. Esperemos que em algum momento voltemos a essa possibilidade. E cedo a palavra para você. Bom, boa tarde para todos. Obrigado aí a Raudel pela apresentação. Eu agradeço pelo convite. Justamente hoje eu estava pensando que em outro tempo eu estaria já alguns dias lá em Pernambuco. Porém, bom, estamos em nosso novo normal. Raudel, me confirma aí se minha apresentação está já aparecendo na tela aí para vocês. Sim, está aparecendo já. Está aparecendo a entrada da UFAM. Imagina que seja a entrada da UFAM. Certo. Então, pessoal, se já todos estão visualizando, eu vou começar minha palestra. Eu atendi aí o pedido do Raudel, pensei muito em que iria apresentar para vocês. E, bom, eu decidi fazer meio que um mix, no qual eu vou começar esse recorrido pela própria entrada da UFAM. Essa é a entrada até hoje da UFAM, uma das 10 primeiras universidades fundadas no Brasil, 1909. E depois de entrar na universidade, aqui eu estou apresentando para vocês o logo e o nome do meu laboratório. Esse grupo de pesquisa, eu criei ele em 2016, quando tomei posse como professor no Departamento de Engenharia de Materiais.
A partir de aí, bom, com esse grupo de pesquisa eu venho trabalhando com alunos daqui mesmo do Amazonas. O ano passado o ano retrasado, na verdade, tive a oportunidade de receber uma menina do Equador que fez mestrado conosco aí no grupo e no programa de engenharia de materiais. A função básica de nosso grupo de pesquisa, nosso laboratório, é realmente a síntese de diferentes tipos de materiais, como vocês daqui a pouco vão a perceber. Além disso, nós trabalhamos com a caracterização elétrica de materiais, e daí, então, que eu propus ao Raudel, como título dessa apresentação, caracterização elétrica de materiais cerâmicos, aplicação do modelo de Mont-Scotti em amostras de titanato de sódio, até porque esse material é nosso carro-chefe. Mas, em sentido geral, a gente, além do titanato de sódio, nós, como já tinha dito anteriormente, nosso foco fundamental é a síntese de materiais, e essa síntese bem focada fundamentalmente para aplicação, ou seja, sintetizar materiais com aplicações em dispositivos de armazenamento de energia. Chame-se supercapacitores, chame-se baterias, certo? E ainda, a gente também está sintetizando materiais dedicados a aplicações em fotocatálise. Entre os materiais fundamentais que a gente está produzindo hoje no laboratório, temos a produção de filmes finos, fundamentalmente desses que aparecem por aqui, polímeros, cerâmicas, que é um pouco a zona de conforto minha. Eu fiz doutorado em materiais cerâmicos e até hoje estou trabalhando com eles. Compósito, que recentemente a gente começou a trabalhar e conseguimos esse ano o primeiro artigo na Journal Alloy and Compost. E também, em sentido geral, trabalhamos com soluções sólidas de óxidos metálicos. Entre as pesquisas novas que pretendemos iniciar esse ano está precisamente o estudo de material piezoelétrico para ser utilizados como conversores de energia. Um tópico muito interessante que, na atualidade, há muitos grupos de pesquisa no mundo que estão correndo atrás, e dentro do Brasil ainda realmente há poucos grupos envolvidos nessa questão. Bom, entre os principais métodos que nós estamos utilizando hoje para sintetizar materiais dentro de nosso laboratório, temos o método hidrotermal, temos o método Sol-Gel, e a novidade, no caso, seria o método sonoquímica, que é praticamente o carro-chefe da síntese em nosso laboratório, e a síntese assistida por microondas, que é um pouco uma variante do método hidrotermal, só que em vez de a gente usar reatores convencionais e estufa, bom, a gente está usando um equipamento desenvolvido precisamente para isso, um digestor de microondas, e já temos conseguido alguns resultados bem interessantes. Já para a conformação de os materiais, quando for ser, por exemplo, o caso de cerâmica, bom, nós fazemos sinterização convencional, ou seja, forno, e também temos, através de colaboração, algumas amostras e alguns trabalhos publicados com sinterização por Spark Plasma Sintering, e também sinterização a laser. Ambos métodos permitem que você mantenha o tamanho de partícula muito pequeno e consiga densificar seu material quando trata-se de obter materiais cerâmicos. Nesse caso, assim, essa colaboração é com um pessoal da Espanha, do Instituto de Materiais de Madrid e o Instituto de Materiais de Sevilha, e essa aqui é desenvolvida fundamentalmente com um parceiro que é vizinho aí de vocês em Aracaju. A outra forma que a gente tem para produzir materiais é através de filmes finos, ou seja, são filmes finos, os quais são conseguidos através de eletrodeposição.
ou simplesmente deposição sobre uma superfície a partir da própria formação de uma tinta do material em questão. Então, um pouco o que nós temos atualmente no laboratório. Bom, toda essa banda aqui corresponde com os equipamentos que temos precisamente para a síntese de materiais. Aqui essa é uma imagem do nosso digestor de micro-ondas, só para ter ideia do que nós estamos fazendo com isso aqui. Materiais que demoram entre 20 e 40 horas em ser produzidos por hidrotermal convencional, a gente está conseguindo sintetizar esses mesmos materiais entre 15 minutos e 1 hora. Então, realmente, uma eficiência muito grande em quanto a o tempo para a obtenção dos diferentes materiais. Claro, tem outras questões que não são muito positivas, por exemplo, o rendimento que tem a técnica, que não é um rendimento muito alto, ao menos nessa versão de equipamento. E aqui o resto, bom, isso aqui é um sonicador. Esse é o sonicador que acabamos de comprar. Ainda a gente nem sintetizou, tem uma semana e pouco de eu ter instalado no laboratório. A gente tinha outro equipamento que está danificado, está em São Paulo, que deve chegar nos próximos dias. E, bom, aqui uma representação de alguns dos fornos que temos também em nosso laboratório. E, bom, em esse canto aqui, esse equipamento que aparece acá é um Solartron, o qual é utilizado para a caracterização de amostras cerâmicas por espectroscopia de impedância complexa, que um pouco também é o foco do que eu vou falar hoje. E em sentido de propriedades, esse aqui seria nosso carro-chefe para a caracterização. Então, a espectroscopia de impedância complexa, que pode ser feita através desse equipamento, claro, esse não é o único equipamento que existe. Tem outros equipamentos que são da HP, tem outros equipamentos que são de outras marcas, porém, todos têm o mesmo princípio de funcionamento. E um pouco eu vou falar brevemente, não vou infernizar a vida de ninguém falando toda a teoria que tem, não, para nada. Eu só quero apresentar para vocês a possibilidade de uso dessa técnica e o alcance que essa técnica tem. Então, a espectroscopia de impedância complexa, como eu coloquei aqui, é uma ferramenta muito útil para a caracterização elétrica de materiais. Então, muitas vezes a gente sintetiza, eu já encontrei esse problema em alguns grupos de pesquisa, são ótimos na síntese, porém, depois não conseguem fazer medidas de uma propriedade do material e, consequentemente, projetar as possíveis aplicações desse material. Então, para quem trabalha com materiais sólidos e quem trabalha com materiais líquidos também, isso que eu estou apresentando aqui, essa técnica, esse equipamento que aparece aqui, é excelente. É uma ótima alternativa para conseguir precisamente revelar alguns detalhes de nosso material em questão. Só para você ter uma ideia, a gente conseguiu já fazer medidas até em líquidos utilizando esse equipamento aqui. Claro, o forte dele, em realidade, é a caracterização de materiais em estado sólido. Aqui, uma imagem de mais perto do equipamento, está até com plástico isolante, por conta de que ele estava com problema. Eu tive que enviar para consertar na Enterprise, chegou há pouco tempo, e aqui ainda não estamos com a universidade fechada. Nesses dias aí eu comecei a abrir o laboratório e, bom, por conta disso, eu deixei ele do jeito que estava para não ter que tirar e colocar, porque é um pouquinho pesado. Então, isso que aparece aqui, pessoal, é o equipamento em si. Aqui temos diferentes slots, cada um desses slots atende a um módulo de medida diferente, e isso que aparece aqui é o porta-mostro de nosso equipamento. Como vocês
podem observar aqui, o que a gente tem, em realidade, é um eletrodo na parte de embaixo e um eletrodo na parte de cima. Então, em meio desses dois eletrodos, a gente vai colocar nosso material em estado sólido, nossa cerâmica. Certo? Então, o que acontece quando a gente coloca essa cerâmica em meio dessas duas placas? O que a gente faz é uma configuração de capacitor de placa plano paralela. Então, toda a técnica baseia-se fundamentalmente em esse suposto. Então, como ocorre a medida? Depois que eu coloquei minha amostra cerâmica entre essas duas placas metálicas, entre esses dois eletrodos, então eu tenho a possibilidade de aplicar uma corrente elétrica variável no tempo ou uma diferença de potencial entre esses dois eletrodos aqui, que consequentemente também é variável no tempo. O que acontece? Trabalhar no tempo resulta muito difícil por conta de que a gente, os tempos são muito curtos. Bom, a gente trabalha aqui com frequência, só para você ter ideia, no nosso caso, até 1 MHz. Então, lembrando que tempo e frequência são inversos, então implicaria, se eu for trabalhar no domínio do tempo, tempos muito curtos para realizar a medida, e isso, em muitas ocasiões, traz dificuldade quando a gente pretende fazer uma análise, um acompanhamento da medida. Daí que o que é feito é, em realidade, uma conversão usando transformador de Fourier, e a gente sai do domínio do tempo para domínio da frequência. Já no domínio da frequência, então, pelo geral, as medidas são realizadas desde a ordem dos Hz até a ordem dos MHz. Abaixo de 1 Hz, pelo geral, resulta muito difícil obter boas medidas por conta de que, se vocês dão uma olhada aqui, vão ver que temos alguns fios e aqui não estão todos os fios que são utilizados. Então, produto a todo o circuito elétrico que é utilizado, em definitiva, abaixo dessas frequências, ou seja, abaixo da ordem dos Hz, as correntes também são muito pequenininhas, e a gente começa a ter certas dificuldades com a medida, ruídos, produto da indutância que aparecem e demais. Por isso, quem for fazer uma análise, o recomendável é trabalhar em torno de 10 Hz até o limite de frequência que seja permitido. Então, como eu tinha dito, a gente pode aplicar ou uma diferença de potencial ou uma corrente. Em função disso, a lei de Ohm é reescrita em função de uma nova grandeza, que quando a gente vê a física 3 convencional, a gente nem fala, porque lá somente aparece a lei de Ohm em função da resistência. Essa grandeza que aparece aqui, uma magnitude complexa, é chamada de impedância. Então, a impedância complexa, ela pode ser escrita com uma parte real, aqui aparece menos, por conta de que é o que a gente mais trabalha, mais. Se a gente for ser rigoroso, deveria ser mais menos aqui, por conta de que essa parte imaginária, ela pode ser positiva ou negativa. Em nosso caso, essa parte imaginária é negativa por conta de que é referida a efeito capacitivo, a reatância capacitiva. Já quando ela é positiva, então não corresponde a essa capacitância e tem mais a ver com reatância mesmo, certo? Então, quando a gente vai a interpretar, a gente tem que saber que essa parte real corresponde com quem? Essa parte real, ela corresponde com a resistência do meu material. Então, temos aqui informação da resistência do meu material e temos informação, no caso de materiais isolantes, temos informação da capacitância ou de todos os processos condutivos que acontecem em nosso material. Certo? Bom, aqui temos um módulo da impedância e o ângulo de fase, que esse ângulo de fase tem alguns livros que chamam ele como figura de mérito da impedância. Certo? Então, além do processamento em impedância, a gente, em realidade, a técnica permite
o estudo de 4 formalismos. A impedância, que é esse que estou apresentando e que é muito comum ser utilizado por uma boa parte dos grupos de pesquisa, mas ainda a gente tem a possibilidade do módulo elétrico, da permitividade. No caso da permitividade, por exemplo, é muito utilizado por quem trabalha materiais ferroelétricos. Eu já trabalhei muito com material ferroelétrico, é uma grandeza muito interessante por conta de que a gente tem a possibilidade de revelar detalhes como transições de fase. Então, os materiais ferroelétricos que eles possuem transição de fase, essa transição de fase pode perfeitamente ser estudada a partir da relação entre a permitividade e a temperatura de medida, que eu vou explicar aí também os parâmetros que a gente pode utilizar. E, finalmente, a admitância. Então, isso aqui, olhem, aqui que temos a capacitância C sub 0, capacitância no vácuo. É interessante lembrar que a gente aqui também pode expressar tudo isso em termos de capacitância, muito utilizada para o pessoal da parte eletroquímica. A eletroquímica é uma variante desse método de impedância complexa. Aqui, no caso, a diferença entre uma e outra é que a gente trabalha com materiais sólidos e a medida é feita em estado sólido, ou seja, em ausência totalmente de qualquer líquido condutor. No caso da caracterização por espectroscopia de impedância eletroquímica, em vez desse porta-moça aqui, eles usam uma célula e usam 3 eletrodos, um de trabalho, um de referência, um contra-eletrodo, e ainda eles usam lá um eletrólito líquido para facilitar a passagem de carga entre os eletrodos. No caso, aqui a gente não usa nenhum líquido, porém, quando a gente vai colocar nossa moça cerâmica aqui, precisamos, pelo geral, depositar eletrodos nas faces dessa moça cerâmica. Então, aqui eu fiz uma ampliação do porta-moça para você conseguir enxergar um pouquinho melhor. Aqui temos os eletrodos que eu tinha falado para vocês. Isso aqui a gente consegue subir e descer com esse parafuso aqui. E, bom, para eu realizar essa medida, do que eu precisaria? Bom, em primeiro lugar, eu preciso uma moça cerâmica com geometria definida. E assim, por que eu preciso uma moça cerâmica com geometria definida? Pessoal, simples. Lembrem que quando é definida a capacitância, no começo, é definida como a derivada da carga a partir do campo aplicado, certo? Só que depois a gente percebe que nós precisamos de quê? Precisamos da geometria da amostra. Se eu quiser conhecer realmente qual é a propriedade do meu material, eu preciso da permitividade que ela tem e preciso, ou seja, a permitividade relativa à amostra, e preciso da geometria da amostra. Então, por isso, esse fator geométrico é muito importante. Eu simplesmente não posso pegar, sei lá, uma porção de uma pedra e jogar no equipamento, porque eu vou precisar dar a espessura, eu vou precisar conhecer a área da amostra que eu pretendo estudar. Então, se for circular, se for quadrada, se for retangular, tanto faz. Porém, a gente tem que conhecer a geometria, porque é um dos fatores que influencia na medida. Então, para realizar a medida, a gente precisa, como tinha adiantado, que a amostra tenha faces planas e paralelas, porque no final aqui o que a gente faz é uma configuração de capacitor. Então, a medida é feita considerando essa configuração. Então, nós precisamos que nossa amostra seja o mais perfeitamente lisa possível, que essas placas, essas faces de minha amostra sejam o mais paralelas possível.
porque com isso eu vou garantir um bom contato entre os eletrodos e minha amostra. Se você não garante esse contato bom entre os eletrodos e a face da amostra, então, pelo geral, se cria uma região de ar, se cria uma nova interface e o resultado da medida realmente está sendo influenciada por conta desse erro e a gente, às vezes, fica até meio perdido enquanto ao valor real da amostra. Claro, quando alguém já tem experiência na técnica, quando vocês conhecem bem seu material, você tem ideia do que você espera. E quando está acontecendo alguma coisa que foge um pouco dessa realidade, então você tem como se ligar e falar, epa, espera aí, que aqui está acontecendo alguma coisa que não está certo. Ok? Mas os dois, muito importantes. A outra questão é recobrir a superfície, ou seja, as faces de minha amostra com alguma tinta condutora que, pelo geral, pode ser ouro, prata ou platina. Por que é importante recobrir essa superfície? Porque eu vou aplicar uma diferença de potencial entre esses dois eletrodos e para eu realmente obter a resposta de minha amostra, eu preciso facilitar a passagem de carga através dessa superfície. Então, muitas vezes, quando é depositado esse eletrodo e esse eletrodo não tem qualidade suficiente, então também a gente tem dificuldade com as medidas. Por exemplo, a prata, que eu utilizo e que muita gente utiliza, a prata, se a tinta não está bem preparada, ela cria uma camada de passivação na superfície e, longe de conduzir, realmente atua como um isolante mais. E a diferença, a gente já teve esse problema no laboratório, a diferença entre as medidas é de alguns ordens de grandeza. Então, se você vai tentar obter informação sobre uma amostra e está obtendo uma informação errada, então fica difícil o negócio. Quando a medida vai ser realizada em função da temperatura, então é mais recomendável utilizar platina por conta de que a temperatura que a gente consegue medir quando colocado platina, pelo geral, pode chegar até 800, 900 graus. Já não assim no caso de ouro e prata, os quais começam a difundir em torno de 500, 600 graus. Bom, se eu recubro minha superfície com uma tinta de ouro e prata e começa, esses íons começam a difundir no interior de minha amostra, evidentemente já vocês sabem o que aconteceu com nossa amostra. A gente tem simplesmente que jogar fora porque não temos como recuperar essas amostras após uma difusão de ouro prata. Então, finalmente, as medidas, após que eu já cumpri com essas 3 características que estão aqui, após que eu já armei meu equipamento, coloquei minha amostra em esse porta-amostra, as medidas podem acontecer usando 2 variáveis fundamentalmente. Primeira delas, frequência do campo elétrico aplicado. Então, como eu já tinha adiantado para vocês, a gente pode medir, pelo geral, entre frequências indo da ordem dos Hz até a ordem dos MHz. Há alguns equipamentos que operam até a faixa das microondas, a ordem dos GHz. Porém, são equipamentos um pouco mais específicos e de utilidade mais reduzida. A outra variável que a gente tem aqui, no caso, é a temperatura. Então, como acontece a medida? A medida acontece sempre em regime isotérmico. E o que a gente faz é variar a frequência do campo elétrico aplicado. Com relação ao campo elétrico, geralmente o campo é fixo. A gente fixa um valor de campo elétrico. Esse valor de campo elétrico atende às características da amostra. Não pode ser um campo elétrico muito baixo, porque a amostra não responde, a não ser que seja um bom semicondutor. Se for o caso de um bom semicondutor, então
precisamos um campo menor para conseguir mobilidade de carga, mas também não podemos utilizar potenciais muito altos, porque a gente quebra a amostra, acontece uma ruptura dielétrica da amostra, certo? Então, pelo geral, o campo elétrico utilizado vai, dependendo da amostra, entre 0,1 volts até 0,5 volts. Então, nós fixamos esse campo e vamos fazendo varredura a temperatura constante da frequência. Se eu quiser, por exemplo, variar também a temperatura, o que eu faço? Exatamente o mesmo. Eu faço a primeira medida a temperatura ambiente, 25 graus, faço uma varredura em frequência, aí mudo para 30 graus, no caso, se for fazer de 5 em 5, quando o equipamento estabiliza, o sensor de temperatura estabiliza, que aqui, por exemplo, esse porta-moço é só para realizar medidas a temperatura ambiente. Para realizar medidas em função da temperatura, se for acima da temperatura ambiente, a gente precisaria de um forno com um porta-moça especial, que não é esse aqui, porém a configuração é a mesma. E se for para fazer temperatura abaixo da temperatura ambiente, por exemplo, até a temperatura do nitrogênio líquido, então a gente precisaria de uma câmara de resfriamento. Tem atualmente uns forninhos que vem com todo um sistema de resfriamento que dá para fazer até menos 100 graus. E com esse mesmo, tirando, claro, o sistema de arrefecimento, a gente consegue, trocando, na verdade, do nitrogênio líquido por, substituindo por água, a gente consegue ir de menos 100 graus até 200, 240 graus. Se aí você precisar ir acima dessa temperatura, então o recomendável é usar um forno tubular, que previamente você tem que ter caracterizado, tem que ter feito uma calibração dele, porque evidentemente se vamos usar um forno, precisamos conhecer bem dele. Então, basicamente, esses são os fatores mais importantes na hora de realizar uma medida elétrica. Aí, claro, depende também a característica da amostra, vai depender da densidade da amostra. Ou seja, vocês sabem que, no final, qualquer amostra, ou seja, as propriedades de qualquer amostra vão depender do processo tanto de síntese quanto de obtenção dessa amostra em questão. Aqui, claro, para realizar a caracterização, vocês vão a precisar também um pouco aprimorar esses parâmetros. Então, com isso aqui, dá para fazer estudo de sinterização? Dá. Aí você faz diferentes temperaturas de sinterização e você vem depois disso e faz medidas elétricas, e em função do melhor resultado, então você diz, olha, realmente para mim é mais interessante, dependendo, claro, a utilidade que você pretenda para essa amostra, aí você define o que é mais interessante, no caso, para a sua amostra. Se sinterizar a uma temperatura mais baixa, se sinterizar a uma temperatura maior. Não sei, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me interromper, não há problema nenhum. Se preferem deixar para o final, também não há problema, tá? Então, vou continuar aqui por enquanto. Então, a medida que a gente tem é uma coisa similar a essa aqui. Aqui eu coloquei esse exemplo típico que acho, se não me engano, vem até no manual do equipamento, o que dá perfeitamente para descrever as opções. Olhem aqui que temos um gráfico de C segunda em função de C prima. Esse gráfico aqui é conhecido como diagrama de Kolb-Kolb, plano complexo da impedância, enfim, tem alguns outros nomes, fundamentalmente se são químicos que chamam de Minkowski, se o pessoal é da física, chamam mais plano complexo da impedância, ou diagrama de Kolb-Kolb, enfim. Então, o que estamos observando aqui? É uma medida típica de um material que, pelas características do semicírculo, é um dielétrico convencional. Temos aqui um primeiro semicírculo, que esse primeiro semicírculo corresponde com a região do grão. A região do grão, um material cerâmico, é uma região mais homogênea, é a parte onde realmente eu consigo ter
o material desejado. Só que imaginem que estamos falando de um policristal, uma cerâmica, um material policristalino, então eu vou ter muitos fragmentos desse meu material que vão ser divididos por uma região chamada de fronteira de grão. Essa região de fronteira de grão, consequentemente, termodinamicamente, nessa região, eu vou ter impurezas. Então, se eu tenho as impurezas, essa vai ser a região mais heterogênea do meu material. Sendo assim, se eu concentro as impurezas nessa região, evidentemente vai ser também uma região muito mais isolante do que a própria região do grão. E é o que está sendo representado aqui. Esses semicírculos que aparecem aqui é uma medida típica de espectroscopia de impedância complexa. Aqui, no caso, seria diferente frequência. No caso, as frequências maiores apontam a ser... para meu zero no eixo de coordenada, e as maiores frequências estão, então, na direção dos maiores valores de C', no caso. Então, aqui teríamos comportamento do grão, olhem só, cabe aqui também ressaltar que esse diâmetro corresponde com a resistência da região em questão, certo? Então, aqui teríamos, por exemplo, está aqui embaixo de 2.000, chegando praticamente em 3.000, porque uma tabelinha aqui que eu vou falar já dela. Então, esse diâmetro, esse semicírculo, corresponderia com a resistência do grão do meu material. E esse semicírculo maior aqui corresponderia, então, o diâmetro com a resistência da região chamada de fronteira de grão. Certo? Ainda eu tenho que, se esses semicírculos são perfeitamente simétricos, o valor máximo desse semicírculo, eu posso, a partir desse valor máximo, determinar a capacitância tanto da região do grão quanto da região da fronteira de grão. Agora, como eu posso determinar essas grandezas correspondentes ao meu material? Antes de chegar aí, olhem só, aqui a gente tem que o início do meu gráfico está afastado do zero do eixo de coordenada. Quando isso acontece, isso implica que a gente está com uma resistência adicional, uma resistência de interface material-eletrodo, certo? E então, tudo isso que está aqui, essa resposta, eu tenho que retirar do valor de resistência total que eu vou ter. Bom, aqui eu estou apresentando para vocês o circuito equivalente. Isso aqui é interpretado a partir de quê? Do modelo do circuito equivalente. Em que consiste? É muito simples. A gente vai utilizar circuitos elétricos para simular ou para descrever o comportamento do meu material. Eu lembro, como estamos aqui falando em um programa de física, eu lembro que ajustar uma curva, a gente precisa a equação mais simples possível com um menor grau de liberdade. Então, basicamente, o que nós fazemos com o modelo de circuito equivalente é tentar reproduzir esse comportamento elétrico medido a partir de quê? De elementos circuitários. Então, em esse caso aqui, que temos uma resistência que eu disse que correspondia com a resistência da interface eletrodo, amostra-eletrodo, nós temos que colocar uma resistência que corresponderia a esse valor. Aqui, uma primeira malha, que corresponde com a região do grão, e uma segunda malha que representaria o contorno de grão. Aqui estamos utilizando o quê? Excitores, todo mundo conhece, sabe o quê? Uma capacitância para representar aqui as características da região do grão, e um CPE. Esse CPE é um elemento constante de fase, é um modelo físico-matemático que é utilizado e que, dependendo do valor dele, eu posso saber se a gente está na presença de um comportamento resistivo quando o valor de do CPP tende a 0,5 ou capacitivo quando esse valor tende a 1. Então, esse outro valor que aparece aqui me diz, por exemplo, no caso, eu coloquei uns valores aleatórios aqui, tá? Nesse caso,
a informação que eu tenho é que a fronteira de grão tem um comportamento mais capacitivo com um valor de 1,35 a 5, ou seja, seria o valor da possível capacitância que eu tenho em esse caso. Tá? E, bom, a partir desse circuito eu consigo, sim, revelar os detalhes de cada uma da região do meu material policristalino por separado. Ah, claro, depois eu preciso saber a contribuição. Bom, é muito simples. Se eu tenho duas resistências aqui que estão em paralelo, essa aqui, lembrem que é para tirar do valor final que eu tenho aqui, certo? Então, se eu tenho duas resistências em paralelo, a resistência total vai ser, consequentemente, a soma de cada um desses resistores, em paralelo, em série, em cada um desses resistores em série, certo? E a partir daí, eu já tenho a possibilidade de calcular, então, a resistividade do material, que, no caso, é a propriedade que realmente importa. Então, como eu disse, a espectroscopia de impedância complexa, ela tem 4 formalismos, dependendo do tipo da amostra, dependendo do que você for fazer, você pode trabalhar em impedância, pode trabalhar com a permitividade, pode trabalhar também com a admitância ou com o módulo elétrico. Já no passado, eu utilizava muito, por conta que trabalhava com materiais ferroelétricos, a gente utilizava muito a combinação da permitividade elétrica e o módulo. Atualmente, como estou trabalhando mais com materiais semicondutores, eu estou utilizando mais a impedância. Só que, assim, além disso, muito em função do equipamento que você possua, você pode fazer outros tipos de medidas com esse Solartron, medidas que incluem baixas correntes, altas voltagens, e algumas medidas que são um pouco mais específicas, e é exatamente a segunda parte do que eu queria apresentar para vocês. Então, outro tipo de caracterização para materiais semicondutores, modelo de Mott-Scott. Então, o que é isso aqui, pessoal? É uma proposta que nós conseguimos fazer aqui no laboratório. Claro, não fui eu que criei o modelo, para nada. O modelo já tem nome, está bem registrado na literatura e tal. Porém, o que nós fizemos foi começar a utilizar esse modelo que até o ano passado, que a gente publicou nosso primeiro trabalho, que eu vou compartilhar daqui a pouco os resultados aqui com vocês. Até o ano passado, não tinha nada em materiais cerâmicos publicado utilizando esse modelo. Então, esse modelo aqui é uma excelente via para conseguir revelar características dos materiais semicondutores, como portadores de carga, por exemplo, como densidade de portadores de carga presente em seu material. E, a partir de aí, outra característica, como vamos ver daqui a pouco, você tem uma poderosíssima ferramenta, que é muito simples de usar. Olha só. Modelo, em que consiste? Lá na primeira parte eu disse para vocês que a gente ia aplicar ou uma corrente elétrica variável no tempo, ou dependente da frequência, ou um potencial. Íamos trabalhar com uma configuração de capacitor e, em função disso, a gente conseguia medir ou em temperatura, em regime isotérmico, mas conseguíamos medir a influência da temperatura nessa propriedade elétrica, ou podíamos medir também em função da frequência do campo elétrico aplicado. Bem, no caso do modelo Mott-Scott, a gente fixa um valor de frequência, que esse valor de frequência, pelo geral, até onde eu vi, todo o pessoal usa 1 kHz. Eu tive, assim, bom, e por que todo mundo usa 1 kHz? E qual o problema? Quando você usa frequências muito altas,
ou usa frequência muito baixa, a gente tem muita influência dos portadores de carga. Então, ao parecer, 1 kHz é uma frequência intermediária, é uma boa frequência para estudar processos condutivos. É assim, só para você ter ideia. Se eu aplico um campo elétrico com uma frequência muito alta, então, como resultado de utilizar essa frequência muito alta, pode ser que os portadores de carga que eu tenho em meu grão, que é mais homogêneo, que é mais semicondutor, eles consigam reagir à ação desse campo elétrico. Pelo contrário, se eu uso uma frequência muito alta, ou seja, falei de frequência alta, uma frequência muito baixa, o campo elétrico, uma frequência muito baixa implica em quê? Em tempos muito grandes. Então, um campo elétrico aplicado por muito tempo ao meu material vai responder os portadores de carga do grão, os portadores de carga da fronteira de grão e o que tiver por aí. Então, por isso, utilizar uma frequência intermediária, a gente consegue visualizar o efeito desejado e minimizamos a ação tanto do grão quanto da fronteira de grão. E a gente vai um pouco a ver o processo de mobilidade de carga mesmo de meu material. Ou seja, a parte mais homogênea é a parte que vai a reagir. Então, no caso, aqui o que a gente faz é uma medida de inverso quadrado de capacitância em função do campo elétrico. Só que esse campo elétrico, lembre, é a frequência constante, a uma frequência fixa. Portanto, já não é mais aquele campo de AC que a gente utiliza quando vamos fazer espectroscopia de impedância complexa para medir impedância, para medir módulo elétrico, para medir permitividade. Certo? Então, aqui, frequência fixa, campo elétrico aplicado, e o que eu faço é variar os valores do campo elétrico, porém, uma corrente de DC, uma corrente direta. Aqui eu apresento para vocês o modelo de Mohs-Choquet, inverso quadrado. Aqui temos um termo. Aqui, a essência desse modelo, uma variação do campo elétrico aplicado. Bom, aqui eu coloquei para vocês dar uma olhada, até saiu uma O demais aqui, quem era cada quem, certo? Então, a capacitância, só para vocês verem que a gente continua falando da mesma coisa, a capacitância eu posso calcular ela a partir de uma relação com o inverso da parte imaginária da impedância. E isso que temos aqui, de frequência, a conversão da frequência de medida. Então, o que temos aqui? Temos Y0 e Y, que correspondem à permitividade ao vácuo e à permitividade de minha amostra. Temos que é a carga do elétron, N, uma grandeza importante aqui dentro do modelo de Mohs-Choquet, é a densidade de portadores de carga de meu material semicondutor. E essa densidade, como vocês conhecem, pode ser, dependendo do tipo de semicondutividade que eu tenha, pode ser N ou pode ser P, ou seja, portadores positivos ou portadores negativos no caso. E KT, bom, a dupla de constante de Boltzmann junto com a temperatura absoluta. Tá? Então, como consequência da medida, eu consigo ter gráficos com esse aspecto. O que é mais importante aqui? A região linear. Por quê? Porque a partir dessa região linear, eu terminei aqui por não incluir, mas, bom, aqui eu tenho esse potencial, o potencial de medida, potencial que eu aplico, e isso que aparece aqui, um potencial de banda plana. No caso de materiais semicondutores, esse potencial de banda plana, ele corresponde, em muitos casos, com a energia da banda de Guépy ou energia de Fermi em alguns casos. Certo? Então, a partir dessa medida, essa região aqui que fica linear, eu posso ir no intercepto, ou seja, para C0, eu posso procurar o intercepto, e esse intercepto precisamente é esse potencial de banda plana. Daqui, outra questão interessante. Se minha pendente é negativa, ou seja, se minha inclinação, a inclinação da minha curva é negativa,
então isso corresponde com portadores tipo P. Se a inclinação for positiva, então isso corresponde com portadores tipo N. Então, um método muito simples que me permite encontrar características do meu material, como tipo de portadores. Eu já sei aqui, é uma pendente negativa, então corresponde com um portador tipo P. No caso aqui, é uma pendente, uma inclinação positiva, então os portadores de carga desse material são negativos. Tá? Agora, se eu quiser conhecer, por exemplo, a densidade de portadores de carga que eu já falei para vocês, a partir de que eu já tenho aqui a capacitância, que eu já tenho aqui os valores do campo aplicado e que tenho os valores característicos, como potencial de banda plana, olhem aqui no intercepto, por exemplo, eu teria o potencial aqui do máximo de 1 sobre C2. Então, a partir desses valores, eu posso voltar aqui a minha expressão, e se eu isolo N, que no caso é a densidade de portadores de carga, e vejam que é muito simples mesmo, N sai daqui, vem para cá, e C, duas linhas que está aqui, vem para cá. Pronto. Eu já sei qual é o campo aplicado, eu posso determinar essa potência, esse potencial de banda plana, através da intersecção, o meu eixo X, desculpem. A permitividade eu conheço, porque eu já fiz uma medida de impedância com anterioridade, ou se não conheço, posso calcular a partir da medida de impedância. E o resto, bom, a temperatura aplicada, constante de Boltzmann, elétron, ou seja, o cálculo é muito simples de fazer depois disso. Ou seja, teríamos potencial de banda plana, teríamos a possibilidade de conhecer o tipo de portadores de carga presente no material e ainda a densidade de portadores de carga também de um modo relativamente simples. Então, em função de tudo isso que até agora eu falei, tinha dito para vocês que recentemente a gente conseguiu... É assim, eu não sei se é o único, mas eu sei que quando procurei, e até como novidade do nosso artigo, a gente falou precisamente isso, que em materiais cerâmicos tinha entre muito pouco e nada. Porque, pelo geral, esse modelo de Mole Choque é aplicado mais pelo pessoal da eletroquímica. Então, aqui eu vou apresentar brevemente alguns dos resultados mais interessantes que a gente teve nesse artigo, um pouco também para visualizar o que eu falei até agora, certo? Então, um pouco o que a gente fez aqui. A gente misturou o processo de tensão com essa caracterização. Essas amostras foram preparadas com diferentes tempos de sonicação, que, como já tinha dito para vocês, o método sonoquímica é carro-chefe de nosso laboratório. Os titanatos de sódio, em sentido geral, nós trabalhamos fundamentalmente com a fase 237 e com essa fase aqui, 2613. São materiais monoclínicos isoestruturais, fase monoclínica, tanto essa fase chamada de hexatitanato quanto a fase chamada de trititanato, com muita aplicação em dispositivos de armazenamento de energia, fundamentalmente fazendo parte dos eletrodos de bateria de estado sólido. Em nosso caso, a gente está tentando direcionar um pouco mais ele, estamos fazendo um estudo um pouco mais amplo para direcionar ele, esses materiais como eletrólitos, que tem uma outra função dentro da bateria, de estado sólido, claro. Então, aqui nós apresentamos o resultado para duas amostras. Uma amostra sonicada por 15 minutos e outra amostra sonicada por 60 minutos. Então, no trabalho fomos descrevendo o que acontecia. No caso, apresentamos o raio-x a modo comparativo para visualizar que certamente a gente conseguiu praticamente os mesmos picos em cada uma das amostras. Esses materiais, essas fases, elas têm uma grande dificuldade para ser analisada porque possuem muitos picos e nem todo tão intenso, mas a gente conseguiu
visualizar direitinho que ambas amostras tinham mais ou menos os mesmos picos. Aqui, nesse trabalho, nós não fizemos refinamento, pois já tínhamos publicado a síntese como tal do material, e lá naquele artigo, se a gente focou um pouco mais nessa parte, aqui foi mais um pouco a comparação. Aqui fizemos um zoom de 2 picos fundamentalmente para visualizar bem que a amostra sintetizada por 60 minutos, ou seja, um tempo maior de sonicação, os picos, em sentido geral, eles apresentam uma largura maior. Essa largura maior está relacionada, pelo geral, com uma diminuição do tamanho de cristalito e com o tamanho, em sentido geral, das partículas. Então, entrando já na parte de caracterização elétrica, que é o foco dessa palestra aqui, a gente fez a medida elétrica para as 2 amostras, claro, após de produzir as amostras em forma cerâmica. Como resultado, o que nós encontramos? Olhem aqui, essa amostra sintetizada por 60 minutos, amostra no círculo preto, e a amostra sintetizada por 15 minutos. Olhem a diferença em quanto ao valor de resistência total da amostra sintetizada por um tempo maior com relação à amostra sintetizada com um tempo menor. Lembrem que eu acabei de apresentar aqui que realmente essa amostra sintetizada por um tempo maior de 60 minutos, ela possui um tamanho de partículas menor do que a amostra sintetizada por um tempo menor. Então, aqui a gente aplicou o modelo de circuito equivalente para revelar as contribuições. Olhem aqui, diferente do que eu apresentei lá. Por quê? Quando eu tenho uma superposição entre o processo que acontece no grão com o processo que acontece na fronteira de grão, pelo geral, a gente não consegue visualizar aqueles semicírculos bonitinhos e quase perfeitos que eu apresentei para vocês quando estava explicando a técnica. Porém, isso quer dizer o quê? Que eu tenho somente resposta de uma região? Não. Isso quer dizer simplesmente que eu vou precisar aplicar um modelo, que no caso, o modelo circuito equivalente, se eu quiser conhecer como está se comportando a região do grão, do meu material, e como está se comportando a região da fronteira de grão do meu material. Aqui, como consequência da aplicação desse modelo, ou seja, desse circuito, um modelo de circuito equivalente, a gente obteve, por exemplo, resistência do grão, 123,7 kΩ para a amostra sintetizada por 15 minutos e 20,7 para a amostra sintetizada por 60 minutos. Então, dá para perceber que, sendo a mesma amostra, tendo praticamente as mesmas características, a região do grão dessa amostra sintetizada por um tempo maior é muito menos resistiva, uma ordem incluso menor de resistividade do que a amostra sintetizada por um tempo maior. Já na região de fronteira de grão, mesmo que também a amostra sintetizada por 60 minutos possui uma resistência menor, porém, as duas, elas são da mesma ordem de grandeza. Então, por que é importante conhecer esses valores? Aqui, por exemplo, olhem que tanto o grão quanto a fronteira de grão, eles são da mesma ordem, mesmo que sempre, ou geralmente, vocês vão ter uma região do grão mais semicondutora do que a região do contorno de grão. Então, a partir disso, eu estabeleci que, como meu foco é ter materiais com uma condutividade ou uma semicondutividade, no caso, melhor, então, eu preciso de usar tempos dessa ordem aqui para conseguir melhorar que coisa? Para conseguir melhorar a resistência total desse material, para conseguir diminuir essa resistência total e, consequentemente, se eu diminuir essa resistência total, eu vou estar contribuindo com o quê? Com um aumento da condutividade
de meu material. Aqui, entre os resultados também em impedância que a gente apresentou, estou mostrando para vocês aqui o comportamento da parte real e a parte imaginária em função da frequência. Nós não exploramos essa parte que eu vou falar para vocês aqui, porém, num artigo que publicamos esse ano já incluímos também, assim, a gente tem meio que ir administrando o resultado, não pode ser discutido tudo em um mesmo artigo, porque depois, então, simplesmente você vai ficar meio que repetindo as coisas. Então, a partir desse intercepto entre a parte real e a parte imaginária da permitividade, a gente pode encontrar o valor de frequência onde isso acontece e esse valor de com esse valor de frequência determinado, nós podemos calcular o tempo de relaxação. O que é esse tempo de relaxação? Chamado de tau também, como sempre a gente viu. Certo? O que é esse tempo? Esse tempo é a meia, enquanto, o tempo meio que nós vamos a precisar para, uma vez colocado o campo elétrico, meus portadores de carga, ou seja, os portadores de carga do meu material, reajam à ação desse campo elétrico. Aqui no caso, você está vendo com um valor de frequência maior, portanto, o tempo é muito menor, ou ao menos é menor, no caso da amostra sintetizada a um tempo maior. E aqui estamos vendo um tempo com uma frequência menor, portanto, isso corresponde com um tempo ligeiramente maior do que para essa frequência, para essa amostra sintetizada por um tempo maior, levando, então, a conclusão de que, certamente, para essa amostra que eu já tinha visto aqui, que é mais resistiva, então, meus portadores de carga precisam de um tempo maior para reagir à ação do campo elétrico. Aqui há várias análises mais que a gente pode fazer, por exemplo, aqui, esses valores de resistência, dá para ver quanto eles ficam em região de estabilidade. A partir daqui eu posso determinar a resistência total, ou seja, a resistência em função da frequência, posso determinar a resistência total, posso fazer outros cálculos, certo? Se eu tiver feito, por exemplo, em função de diferentes temperaturas, eu posso estudar em função dessa parte imaginária, processo de relaxação, se houver em meu material, certo? Enfim, mas um pouco para vocês terem uma ideia do que podemos fazer com essa medida de impedância complexa. E aqui, finalmente, nosso resultado, as medidas em essas amostras, utilizando o modelo de Morse-Scott. Aqui nós determinamos, por exemplo, o potencial do máximo de inverso quadrado de C, nós determinamos o potencial de banda plana, determinamos e reportamos, e nós fizemos o cálculo da densidade de portadores de carga presente em nossas amostras, tanto para sintetizada por 15 minutos e sintetizada por 60. Eu estou insistindo muito na síntese, por quê? Porque depois a sintetização foi feita nos mesmos parâmetros de 950 graus Celsius por uma hora, tá? E aqui, bom, uma medida um pouco mais recente que a gente fez, praticamente foram da mesma época, para um trabalho que ainda não enviamos para publicação, mas, bom, eu estou apresentando aqui para vocês o mesmo material, só que feito em outras características, em outras condições. Bom, ficou comportamento bem bonitinho, porém, se vocês observam aqui, cadê? Aqui o resultado é praticamente o mesmo que a gente conseguiu aqui. Aqui foi 0,92 e no caso que eu disse para vocês, a gente já, a partir desse primeiro resultado, a gente viu que para melhorar a condutividade era um pouco mais interessante aumentar o tempo de sonicação. E, bom, aqui o resultado. Então, nosso grupo está indo já de resultados específicos e voltando para nosso grupo. Realmente, nos últimos anos, a gente tem
várias parcerias nacionais, várias delas universidades do Nordeste, propriamente, porque, assim, eu sinto muito carinho pelo Nordeste, parece muito com minha cidade, e também por conta de que aqui na Universidade de Pernambuco, junto ao professor Raudel, Eduardo, junto com o professor Eduardo Raudel, na época que estava fazendo doutorado, e alguns outros meninos, eu comecei um pouco a trabalhar com essas amostras. Depois, bom, fui a fazer alguns trabalhos também lá na Universidade Federal de Sergipe, enfim, também aqui algumas parcerias internacionais. Nós temos, nos últimos anos, orientado vários alunos de mestrado, TCC, iniciação científica. Os meninos estão participando dos congressos. Agora, bom, todo mundo sabe como é que estamos, mas eu espero que em algum momento a gente volte, porque realmente essa história remoto até hoje eu não consigo digerir muito bem. Nos últimos 3 anos, 2019, 2020 e 2021, a gente tem conseguido publicar em torno de 22 trabalhos. Até o dia de ontem saiu mais um resumo, 5 parcerias nacionais e internacionais. Isso aqui já mudou também. A gente está com algumas parcerias novas, só que aproveitei algumas coisas que já tinha preparado e deixei mais. Bom, e nesse momento a gente está com uns 9 projetos com financiamento praticamente todos. Alguns já estão encerrando, bom, alguns já gastamos dinheiro, outros não. Inicialmente a gente tinha feito todo um planejamento, porém o projeto é feito em um ano, sai em outro e o dinheiro depositado em outro. Então, 2 anos depois, todo mundo sabe o que aconteceu com a cotação do dólar. Então, bom, a gente teve que refazer muita coisa e deixar de comprar outras que estavam planejadas. Aqui, uma boa parte da minha equipe, praticamente todos iniciação científica, alunos de mestrado. Bom, aqui o Xavier, que foi meu primeiro aluno de doutorado, orientação. O Johnny, que é postdoc. A Lianete também é postdoc, não são exatamente meu laboratório, mas desenvolvem alguns trabalhos. A Juliana, que é minha técnica de laboratório. Aqui a menina que eu falava para vocês, que fez mestrado, nesse mês deve apresentar a dissertação. A Bruna, o Lucas, Augusto, que são alunos de mestrado, o resto alunos de iniciação científica. E essa aqui, minha chefa de departamento, está fazendo doutorado também sob minha orientação. Então, pessoal, muito obrigado. Eu espero aí, Raudel, não ter passado muito do tempo que você me deu. Mas, nada, nós... Tá bom. Muito obrigado aí pela atenção. Nós que agradecemos, porque foi uma palestra com bastante informação, com bastante resultado, não só a parte teórica, sino levar toda essa teoria a resultados, não, que se mostram através de publicações. Eu que conheço você, sei o ritmo que você trabalha e sei as coisas que você tem conseguido e imagino todas as coisas boas que vêm de aqui para frente através de todo esse grupo, equipe grande de trabalho. Então, nós que somos muito gratos, agradecemos muito, parabenizo muito pela palestra, muito boa. Então, nesse momento, eu abro o debate para pergunta, questionamento, qualquer informação que vocês quiserem adicionar, não, à palestra do professor Yuri Miller. Professor Marcos. Ok. Eu vou, então, fazer uma pergunta, aproveitar a última transparência, né, você falou em muitos projetos, aí eu fiquei curioso. Especificamente, vocês têm, a Fundação Estadual tem funcionado? Vocês têm projetos de recursos? Sim. É assim, professor. Eu vou revelar alguns dos meus segredos, né? Ótimo, conta para a gente. Então, é assim, porque novo projeto, claro, aí o senhor ficou pensando,
e até eu tinha que ter diminuído realmente, mas montar no LaTeX, então qualquer um podia entrar e verificar a informação. Então, o que aconteceu aqui? Nossa fundação, ela está funcionando. Ela diminuiu o valor do recurso, diminuiu o número de editais, porém, o que eu fiz foi, em cada edital que saiu, eu escrevi 2 ou 3 projetos. Então, esses projetos foram apresentados por alguns outros colegas e tal. Às vezes não saía o projeto que eu apresentava, mas saía outro dos projetos que tinha sido enviado, para mim estava de boa. A gente conseguiu, por exemplo, aprovar 2 projetos no último edital universal do CNPq, um do professor Marcos, que colabora comigo, e outro meu. O dinheiro do professor Marcos chegou, o meu ainda não chegou, mas já a gente executou esse, compramos com esse, precisamente recurso foi que a gente conseguiu comprar o sonicador novo, que é bem mais potente, mais robusto, e tem sido assim. Eu realmente tenho muito que agradecer a meus colegas e parceiros por conta disso. Do contrário, eu não teria conseguido, não. Aí a gente também teve, por exemplo, tem um que ainda não encerrou, a gente ganhou 2 projetos bilaterais com Portugal, que fazem parte desses 9 projetos, que se bem não entra muito recurso ao laboratório, mas dá mobilidade, que permite a possibilidade de você ir lá, fazer medidas. Geralmente, a qualquer canto que eu vou, sempre trago alguma coisa comigo, porque meus colegas doam para mim, olha, tenho isso aqui, dá para tu aproveitar, ótimo, eu levo. E, bom, um pouco é isso. Maravilha. Muito bom. Eu espero que isso seja o início de alguma colaboração conosco, com nossos colegas. Muito bom. Obrigado, Léo. Obrigado, senhor. Adriano, queria falar. Oi, Ramon. Vocês me escutam? Sim. Tá. Primeiro, professor, parabéns aí pela apresentação, muito interessante o trabalho, e eu vou pegar carona aí na pergunta do professor Marcos Oriar, que também me deixou um pouco curioso com relação aos projetos. Aí, na tua região, vocês têm uma vantagem, vamos falar assim, que estão inseridos num parque tecnológico grande, né? Então, dentro desses projetos, você tem aí grandes empresas da iniciativa privada ainda, né? Aí na antiga Zona Franca, né? Por exemplo, você tem a Honda, tem outras empresas. Algum desses projetos, ou você tem projetos aí associados à iniciativa privada que você consegue ter aí, talvez, projeto de P&D ou consultoria, tem alguma coisa nesse sentido ou não? Assim, consultoria por conta da dedicação exclusiva a gente aqui não consegue. Eu já tive essa experiência com a empresa que a gente conseguimos 2 projetos com a empresa há uns 4 anos atrás. Porém, por inacreditável que pareça, mesmo a gente tendo não é um parque tecnológico, é uma zona franca industrial que temos aqui, é muito difícil a comunicação entre a universidade e as empresas. Infelizmente, assim, questões políticas, questões de mentalidade, ainda há muita gente achando que se os laboratórios fazem projetos de pesquisa com a empresa, a gente está privatizando a universidade. Tem dado muita briga, pelo geral, é muito complicado você conseguir implementar projetos desse tipo, então, basicamente, o que a gente tem aí, eu queria, assim, desses 9 projetos que a gente tem em andamento, ou que estão fechando agora, eu queria muito ter, nem que seja 2 com a empresa, porque realmente é muito dinheiro para ser executado em pouco tempo, e aí você consegue crescer. Mas aqui, por enquanto, está complicado. Estamos fazendo ainda algumas ações, tentando destravar isso, desburocratizar um pouco isso, mas até agora, lhe falar, professor, que eu vou conseguir
projeto para o próximo ano com a empresa? Por enquanto, não. Tá bom, obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? Professor Marcos? Deixa eu fazer uma pergunta mais técnica. Então, da minha ignorância, a minha pergunta é: você tem alguma limitação para crescer essas amostras? Qual tem macroscopicamente você conseguiria amostras significativas dessas cerâmicas, Yuri? É assim, professor. As cerâmicas a gente meio que faz já com tamanho pré-determinado, porque são feitas em um troquel, em um molde, e em função do que você vai fazer. Por exemplo, eu vou produzir uma amostra porque eu quero ver a cerâmica por microscopia eletrônica de varredura. Não preciso caprichar muito. Com qualquer porção eu consigo ver a morfologia. Já para fazer as medidas elétricas, agora nós precisamos assim, que as amostras tenham no mínimo 1 milímetro de espessura. Por quê? Porque abaixo disso, como eu tenho 2 placas condutoras, então, se você colocar um material muito fino, então você corre o risco de corrente de borda. Se acontecer corrente de borda, pode até você curto-circuitar seu equipamento. Então, o qual não é legal. Eu acabei de pagar R$17.000 de conserto do Solartron. Fiquei 5 meses sem ele. Aí eu já disse para o pessoal: a partir de agora, quem for utilizar esse equipamento é sob minha supervisão, porque simplesmente não dá. Então, é isso. Basicamente, a limitação seria em quanto a isso. Já o diâmetro, o formato, isso não é tão importante, mas precisa de uma espessura mínima. Se for, por exemplo, para fazer medidas em filme, então, aí a gente precisaria fazer um outro porta-amostra, se for para fazer estado sólido. Porém, já nós, para resolver esse problema, também conseguimos, com parte do outro projeto, comprar um potenciostato, e então a gente consegue fazer exatamente o mesmo. Se a amostra é muito fina, a gente faz uma medida eletroquímica e temos a resposta sem necessidade de arriscar nosso equipamento. Ótimo, obrigado. Tem alguém mais na pergunta? Eu só queria assim fazer um comentário que eu estou tentando tornar perguntar, já perguntei inclusive ao professor da palestra da semana passada. Inclusive você já falou um pouco, não, sobre esse tempo de Covid que a gente está vivendo, e minha pergunta está mais relacionada a isso, ou seja, vocês, como está sendo a experiência de vocês, que são uma equipe grande, com vários estudantes de iniciação científica, de mestrado, como estão levando essa vida no laboratório, assim, tem estabelecido protocolo, está afetando muito os planos de vocês antes do Covid? Bom, Raudel, é assim, dezembro de 2019, eu saí, é uma fase em outubro, na verdade, e fui para Portugal fazer pós-doc. Eu ia ficar 1 ano em Portugal. Em março começou a pandemia. Em março fechou o laboratório. Até hoje, o laboratório não voltou. Então, o que tem acontecido? Certamente, se alguém me pergunta, tirando toda a desgraça que o Covid trouxe, tirando tudo isso que todos somos cientes e tal, mas profissionalmente falando, o que tem acontecido? Como meu grupo é grande, como você sabe qual é o meu regime de trabalho, é assim, eu cobro muito aos meus alunos, eu sempre falo, se as coisas estão funcionando no laboratório, você tem que aproveitar. As coisas não estão funcionando, então você tem que ficar no laboratório até fazer que funcione. Então, realmente, quando chegou a pandemia há 1 ano atrás, bom, mais de 1 ano atrás, a gente estava com muita coisa. Tanto aí que 2020 e 2021 têm sido, assim, os anos que maior produtividade eu tive, por conta precisamente não estou ministrando aula, não tenho
outras obrigações, não tem muita reunião. Então, realmente, tinha muita coisa aí armazenada e a gente tem conseguido, assim, os melhores em quanto a número e em quanto as próprias revistas. A gente tem conseguido esses 2 anos aí os melhores resultados da minha vida profissional. Assim, agora bem, no futuro, o que vai acontecer? Aí já começa a ser preocupante a situação, por conta que certamente já vamos por 14 meses parado. Aqui, depois de nós ser o epicentro mundial da Covid, hoje nós temos uma situação mais ou menos tranquila. A universidade continua fechada, continua limitações para entrar. Por exemplo, esse ano os projetos de PIBIC vão encerrar em junho e não tem nada feito. Então, o que a direção da universidade vai fazer, o que a CAPES, o que a CNPq vai fazer, eu não sei. Mas esse ano não há condições realmente para que os projetos de PIBIC entreguem nenhum resultado. Os alunos de mestrado também, felizmente, como assim, um pouco minha estratégia é pegar os alunos desde a iniciação científica e levar até a pós-graduação. Então, quem chega a fazer mestrado comigo, pelo geral, tem muita coisa feita já, conhece o laboratório, sabe o que vai fazer, então a gente consegue adiantar muito, realmente. Mas 2022 está incerto. Eu falo, a gente precisa do laboratório. Eu falava um pouco assim para escutar sua experiência de motivação para estudantes de pós-graduação, não? Eu sei que essa pandemia trouxe muitos atrasos, prorrogações e demais em alguns trabalhos. E eu sempre falo, tanto nas disciplinas como aos meus estudantes, que sempre tem alguma coisa para fazer, mesmo que você não esteja no laboratório, não? Existem partes chatas de uma dissertação, de estado da arte e demais, que dá para ir aproveitando esse tempo que não dá para ir para o laboratório enquanto isso. E perguntava exatamente porque queria ver, não? Eu sei que você sempre foi um cara que pegou os estudantes da orelha, mesmo, bora trabalhar, vamos trabalhar. Eu acho que isso é importante, não? Imagina esse tempo para, sobretudo para motivar, não com o fato de fazer mal, sino de motivar, não? De que sempre se pode, sempre é possível fazer alguma coisa mesmo no meio, sempre que se quer, não? Em essa direção, por exemplo, como eu já percebi que 2022 meio que está correndo risco de a produção cair muito, todos meus alunos, desde a iniciação científica até os alunos de doutorado, estão fazendo artigos de revisão. Se eles vão chegar até o final, se o artigo vai ser bom, se eu vou conseguir publicar em boa revista ou não, eu não sei, mas todo mundo está fazendo alguma coisa para não ficar parado. É uma variante bem interessante. E importante porque isso ajuda até para aquela parte do estado da arte, da dissertação dele, todo, não? Já eles estão fazendo a revisão que posteriormente vai ser parte de seu trabalho, né? Então é uma metodologia bem bacana. Foi o que eu disse, a gente não pode ir no laboratório, porém você tem computador, tem internet, bora descarregar artigo, bora fazer uma boa revisão, que se não serve para publicar, ao menos você vai ter toda essa parte de revisão bibliográfica do trabalho de iniciação, do trabalho de mestrado, do trabalho de doutorado, vai ficar pronta. E você não vai perder tempo. Já quando você tem essa parte escrita, que é realmente chata, porque é a época que tu tem que parar, para ler, para organizar as ideias, pronto. Tem mais ou menos aí, um pouco mais de 1/3 de seu trabalho pronto. E, bom, por enquanto, assim. Essa metodologia eu apliquei com um estudante em Teresina, na época de pós-doutor, que estava de professor visitante, e deu muito certo. Deu muito certo. O menino conseguiu defender, inclusive, porque passou no doutorado aqui, conseguiu defender em 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, aí com resultados positivos, que quando a gente teve a oportunidade, foi para o laboratório, fez as coisas, e o cara defendeu bem direitinho o trabalho. E agora está fazendo doutorado, e sempre... Eu sempre pergunto porque é motivação, não? Como a gente tem estudante aqui, é motivação para todos eles, que quem quer trabalhar, quem quer fazer as coisas, sempre vai encontrar trabalho, sempre vai encontrar coisa para fazer, não? E aquela responsabilidade que uno tem, tanto o estudante como o professor, dentro da pós-graduação, é importante, não? A gente sempre
passar isso para eles, que é importante mostrar que o trabalho que estão fazendo tem que ser bom, tem que ser sempre o melhor possível, e que isso ajuda tanto eles como a pós-graduação, né? Então, a professora Ana ligou a câmera, eu acho que ela quer falar aí alguma coisa. Liguei a câmera para aparecer. Não, liguei. Quer aparecer no YouTube? Eu quero elogiar pelo colóquio, foi muito bom. Essa parte de impedância sempre deixa umas coisinhas assim, muito interessantes para ser trabalhada, e agradecer e parabenizar pelo trabalho. Obrigado aí, professora. Pois pronto, Ana. A gente que agradece a você também sua participação. Bom, se a gente não tem mais perguntas, então a gente pode ligar o microfone para bater as palmas para o professor Júlio Miller, como a gente tomou de costume, né? Professor, bom, então, antes de você dar suas conclusões, mais uma vez, em nome do programa, aqui temos o diretor e a coordenadora do programa, temos vários professores do programa estudantes, a gente é muito agradecido também por toda a sua experiência científica e também por essa visão de como você está vendo essas épocas complicadas da ciência, e eu acho que essas experiências suas vão ser bem aproveitadas por nosso departamento também. Já estão sendo aproveitadas, mas sempre um preguinho mais na tábua vai assegurar, não? Reforça um pouco mais, então sempre é importante ter essas visões de outro lado, de uma hora antes de nós, ou seja, uma hora atrás, não? Uma hora depois. Exatamente. De você, então, agora eu deixo aí para você, se quiser falar alguma coisa, se quiser. Sim. Não sei se o professor ia falar alguma coisa. Aparece Martini. Não? Bom. Então, professor, outra questão que o senhor falou sobre a colaboração, realmente é assim, meu laboratório é muito modesto, muito pequenininho, porém nós estamos abertos à colaboração, tanto nacional quanto internacional, porque eu falo para o pessoal aqui, se você tiver interesse em crescer, se você tiver interesse em fazer ciência, em conseguir resultado, não adianta você se isolar em um cantinho e querer conquistar o mundo desde um cantinho. Já a época de me dar a alavanca que eu vou mover o mundo já passou. Agora estamos na época que não é uma alavanca que resolve. Estamos numa época nano, onde tem muita coisa, onde o material que eu consigo produzir no meu laboratório, nas mãos de um biólogo, consigo fazer aplicação biomédica. Nas mãos de um farmacêutico, conseguem fazer outro tipo de coisa. O próprio medicamento do farmacêutico, quando chega ao laboratório, a gente consegue fazer, por exemplo, atividade fotocatalítica para limpar a água de aqueles resquícios de medicamento que às vezes tem. Então, é assim, se a gente colaborar, consequentemente, a gente vai conseguir resultados mais amplos, mais abrangentes. Então, não há problema nenhum. O Raudel sabe, eu disse, mas o Raudel sabe que eu iniciei por lá com o professor Eduardo, na época, no laboratório da Universidade Federal lá de Pernambuco. E daí, bom, começaram a chegar meus ex-colegas. Eu fiz doutorado sanduíche na USP em 2006. Então, todo o pessoal que fez doutorado comigo naquela época, já todo mundo é professor, a gente começou a se encontrar e, bom, aí, por isso é o reflexo de todas essas colaborações que eu estou apresentando dentro e fora do país. Então, aqui as portas do laboratório estão abertas, no que a gente consiga contribuir com vocês, estamos de braços e mãos abertos, tá bom? Aqui na UAXA, Yuri, o programa da UAXA é um programa novo, 2019, acho que é, professora Martini? É 2019 o programa? Desculpe, eu estava... O programa de pós-graduação é de 2019, hein? Programa de pós-graduação... Sim, exatamente, primeiro semestre de 2019. Então, realmente, eu acho que essa apresentação foi muito boa, muito didática, eu gosto disso, né? Quando é bem
que você sabe do que está falando, que tem motivações, ok, muito atuais, muito interessantes, e realmente a gente deveria seriamente, pensar em colaborações, trocas de estudantes, ver o que pode ser feito com esse seu programa. Aqui eu acho que vai ser interessante para todos, por conta de que, assim, programas pequenos atualmente têm que se preocupar, têm que se unir, do contrário a gente vai desaparecer. Nós temos, assim, uma experiência muito boa também, também desses projetos que aparecem aí. Nós temos uma rede financiada pelo Procad, onde participamos a engenharia química, pós-graduação de engenharia química da Universidade de Pará, nós de materiais e engenharia química da Unesp, da Unicamp. E realmente, assim, a gente tem uma interação muito bacana, muito legal. Os professores, alunos, agora por conta da pandemia, isso um pouco foi interrompido, mas a gente estava com, acho que 3 alunos, sou eu, daqui da Federal de Amazonas, eu tinha 3 alunos por ano que podiam enviar até 3 meses, no caso, para a Unicamp, mas essas experiências a gente pode perfeitamente explorar, sim. Eu faço aqui parte da coordenação do programa e assim, a gente aqui está aberto a colaborações, a intercâmbio, porque realmente é o que a CAPES quer, colaboração nacional, colaboração internacional. Então. Aqui na UAXA, Yuri, nós temos um DRX bem equipado, provavelmente um dos mais equipados que tem aqui na região. Tem um MEV também, muito bom, e também temos um UV-Vis que funciona, dá para fazer refratância difusa tanto em líquido como em sólido. Então são 3 equipamentos bem de marca reconhecida e de alta qualidade, resultados muito bacanas, que também ficam à disposição aí de vocês. Eu acho que hoje a gente consegue ainda assim, acesso aos equipamentos, esses equipamentos. E eu acho que é uma via boa, não? Que começa as colaborações a partir da troca de equipamento. O que tu tem que poder me ajudar, o que eu tenho que eu posso ajudar. E assim, aqui como tem vários professores, com certeza muitos se interessam com essa área da que você trabalha. E, bom, de lá para cá, você sabe, quem tiver interesse em colaborar também pode contar com esses equipamentos que a gente pode disponibilizar, não? Eu vou torcer pelo seu doutorado, viu, Yuri Miller? Eu espero que você consiga. E aí a discussão é mais interessante ainda, né? Não, eu espero que sim. Nossos números têm sido um crescimento muito expressivo nos últimos anos. Acho que foi ontem ou anteontem. Aqui nós temos um grupo da pós-graduação e até o dia 30 já estávamos com 48 artigos publicados, se não me engano. Então, já o ano passado foi um ano de mais de 100 artigos publicados. Nós somos, assim, um grupo de professores relativamente pequeno, somos em torno de 15 professores no programa. Então, a média está alta. Então, eu acho que a gente pode encerrar, hein? Mais uma vez, muito obrigado, foi muito bom o debate, se estendeu além da ciência, a parte já, também uma parte importante, né? Administrativa importante, e que eu acho que todo mundo deve participar desse debate, não? Mais uma vez, muito obrigado, professor, uma boa tarde, espero que as coisas melhorem e que as colaborações comecem a fluir. Agradeço a todos pela participação em nosso colóquio. Próxima semana temos colóquio de Dr. José Guerra, também cubano. Então, nesse último tempo, temos um ciclo de portunhol aqui bem bacana. Quem participou da palestra do professor Eduardo, que ele falou em algum momento sobre micromagnetismo, bom, e ele falou o nome de José. Então, José vem agora um pouco aprofundar sobre uma ferramenta altamente poderosa para caracterização, ou seja, para análise de propriedades magnéticas em materiais. Então,
todos convidados próxima segunda-feira. Começarei a fazer a divulgação neste preciso momento do colóquio da próxima segunda-feira. Então, boa tarde para todos. Professor, mais uma vez, obrigado e muito obrigado boa a tarde vocês. Também.